Narrativa. Eu estava enchendo a máquina de lavar louça depois do jantar quando minha esposa entrou na cozinha e disse que precisava conversar. 7 anos de casamento te ensinam um alertão de voz, e o dela tinha aquela pontada que significava que aquilo não ia ser nada agradável. Ela sentou na mesa. Desliguei a torneira e virei para ela. Preciso ser honesta com você, ela disse. Ultimamente eu tenho pensado muito no Caleb. Caleb, o ex-namorado dela da faculdade. O cara com quem ela namorou 2 anos antes de me conhecer. Tá bom, eu disse, mantendo a voz firme. Por que você tá me contando isso? Porque eu acho que ainda tenho sentimentos por ele. Sentimentos fortes. Ela me olhou como se esperasse que eu desmoronasse. A gente voltou a se falar, no começo só como amigos, mas virou mais que isso. Eu segurei firme na borda do balcão. Há quanto tempo isso tá rolando? 3 meses. 3 meses. Isso explicava as noites tardes no celular, o interesse repentino em sair mais com as amigas, o jeito que ela se encolhia quando eu encostava nela. Então o que você quer? Eu perguntei. Quero que você lute por mim, ela disse, e eu quase ri da absurdidade. Quero que você me mostre que pode ser melhor. O Caleb tem essa confiança, essa presença. Você precisa aprender com isso. Ser mais parecido com ele. Eu fiquei olhando para ela. Minha esposa de 7 anos tinha acabado de me dizer que queria que eu ficasse mais parecido com o cara com quem ela estava me traindo emocionalmente. Não, eu disse simplesmente. Os olhos dela se arregalaram. Como assim, não? Digo que não vou competir com seu ex-namorado. Não vou fazer teste para continuar sendo seu marido. Ou você quer esse casamento ou não quer. Ela se levantou, raiva passando rápido no rosto. Você tá sendo irracional. Eu tô te dando uma chance aqui. Uma chance de quê? Implorar pra você ficar enquanto você me compara com outro homem? Isso não é chance. Isso é humilhação. Tá bom, ela rebateu. Se é assim que você se sente, talvez eu deva ir ficar um tempo na casa do Caleb. Te dar tempo pra pensar no que você tá jogando fora. Se você sair por aquela porta pra ir pra ele, não espera que ela esteja aberta quando você voltar. Ela pegou a bolsa no balcão. Você vai mudar de ideia. Você sempre muda. Mas eu não falei mais nada. Só fiquei olhando enquanto ela subia, ouvi ela mexendo no nosso quarto, arrumando mala. 20 minutos depois, ela desceu com 2 malas. Vou voltar para pegar o resto das minhas coisas quando você tiver se acalmado e a gente puder conversar como adultos, ela disse. Eu continuei sem responder. Ela esperou um momento, provavelmente esperando que eu impedisse, que pedisse desculpa, que implorasse. Como eu fiquei quieto, ela balançou a cabeça e saiu. Ouvi o carro dela ligar, ouvi sair da garagem, depois silêncio. Terminei de encher a máquina de lavar louça, limpei as bancadas e sentei na mesa da cozinha com o celular. Abri o contato do Ryan Carter, um advogado que um colega de trabalho tinha indicado quando o casamento dele acabou no ano passado. Mandei um e-mail pedindo consulta. Depois subi pro nosso quarto. O lado dela do armário tinha buracos onde ela tinha pegado roupa correndo. A caixinha de joias dela tinha sumido. A foto emoldurada nossa do dia do casamento ainda estava na mesinha de cabeceira dela. Peguei a foto e fiquei olhando um tempo. A gente parecia feliz, jovem, ingênuo, talvez. Coloquei a foto de cara para baixo na gaveta e fechei. Na manhã seguinte, liguei pro trabalho dizendo que estava doente. Não porque eu estava destruído, mas porque eu tinha coisas para fazer. A assistente do Ryan Carter me ligou em menos de 1 hora e marcou para aquela mesma tarde. O escritório dele era num prédio tranquilo no centro. Sem piso de mármore, sem quadros caros na parede. Só uma salinha de espera pequena com cadeiras gastas e revistas velhas. Ryan era um cara de uns 50 e poucos, cabelo grisalho e aperto de mão firme. Ele ouviu enquanto eu explicava a situação, fez anotações, perguntou direto. Ela já entrou com alguma coisa? Ele perguntou. Não. Ela acha que vai voltar. Ele assentiu. Então você tem a vantagem do tempo. Deixe eu preparar os papéis. Vamos deixar tudo pronto para quando você estiver preparado para seguir em frente, a gente entra imediatamente. Eu tô preparado agora, eu disse. Ele me estudou um instante. Tem certeza? Nenhuma chance de reconciliação. Ela me disse para ser mais parecido com o ex-namorado dela. Tá ficando na casa dele agora. Eu tenho certeza. Justo. Ele fez outra anotação. Vou ter os papéis iniciais prontos até o fim da semana. Saí do escritório dele me sentindo mais leve do que em meses. Talvez anos. Naquela noite, comecei a passar pela casa, fazendo lista do que era meu, do que era dela, do que a gente tinha comprado junto. Abri uma conta nova no banco e redirecionei meu salário. Troquei a senha dos streamings compartilhados. Passos pequenos. Passos práticos. Meu celular ficou quieto. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem dela. Uma parte de mim imaginava se ela estava esperando eu quebrar primeiro. Mandar aquela mensagem desesperada pedindo para ela voltar para casa. Mas eu tinha falado sério. Cansei de fazer teste pro meu próprio casamento.
3 dias depois, encontrei o Ryan de novo para revisar os papéis do divórcio. Tudo era direto já que a gente não tinha filhos e eu tinha documentado todos os bens direitinho. Quando você entregar isso para ela, não tem volta, Ryan disse. Tá confortável com isso? Assinei meu nome na linha pontilhada. Completamente. A primeira semana foi a mais difícil, admito. A casa parecia quieta demais. Eu ficava esperando ouvir a voz dela. Os passos dela. Mas na segunda semana, comecei a curtir o silêncio. Eu podia assistir o que quisesse. Comer o que quisesse. Sair e entrar sem dar satisfação. Comecei a aceitar convites que eu recusava há anos porque ela sempre tinha algum motivo pra gente não ir. Fui na noite de pôquer do meu amigo Derek. Voltei pra academia. Uma coisa que eu tinha deixado de lado porque ela reclamava do preço da mensalidade. Eu não tava tentando virar outra pessoa. Só tava lembrando quem eu era antes de passar 7 anos tentando deixar outra pessoa feliz. E percebi uma coisa importante. Eu não sentia falta dela. Sentia falta da ideia dela. Da versão dela com quem eu casei. Mas essa pessoa tinha sumido em algum momento. Substituída por alguém que achava aceitável me pedir para competir com o ex-namorado pelo carinho dela. Na semana 3, fui num evento comunitário no parque. Só uma coisa tranquila com food trucks e música local. Eu tava pegando um hambúrguer quando ouvi alguém chamar meu nome. Virei e vi a Madison e a Brooke. 2 mulheres que faziam parte do círculo íntimo da minha esposa há anos. Elas estiveram no nosso casamento, vinham nos churrascos, sempre estavam por perto nas noites de meninas. Oi, Madison disse, parecendo realmente surpresa de me ver. Não esperava te encontrar aqui. Só pegando um ar, eu disse. Como vocês duas estão? Elas trocaram um olhar, e Brooke falou. A gente tá bem. Olha, a gente soube o que aconteceu. Com ela saindo e tudo mais. Eu fiquei um pouco tenso. Já faz algumas semanas. A gente quer que você saiba, Madison disse com cuidado, que a gente acha que ela perdeu a cabeça. O que ela fez, o que ela te falou, não tá certo. Isso me pegou desprevenido. Eu agradeço. A gente tá falando sério, Brooke completou. A gente conhece ela há muito tempo. Mas o que ela fez passou do limite. Na verdade a gente parou de falar com ela semana passada. Ela ligou chorando que o Caleb era diferente do que ela lembrava, e a gente falou que não queria ser o sistema de apoio dela depois do que ela fez com você. A gente conversou mais um pouco. Elas foram sinceras, diretas, e honestamente, foi bom ter alguém validando que eu não tava louco por recusar jogar o jogo dela. Você devia vir com a gente, Madison disse, apontando pro lugar onde uma banda tava se montando. A gente só veio curtir a música e o tempo. Eu fui. E pela primeira vez em semanas, eu realmente me diverti. Quando chegou o mês 3, eu já tinha uma rotina. Trabalho, academia, rolês sociais. Os papéis do divórcio estavam prontos para serem entregues, só esperando o momento certo. Eu tinha ouvido de amigos em comum que as coisas não estavam indo bem com o Caleb. Pelo visto, ser o plano B não era tão atraente quando você percebia que era isso mesmo. Eu não ligava. Minha vida estava andando para frente. E pela primeira vez em muito tempo, eu era quem estava no controle. Aí meu celular vibrou com uma mensagem do número dela. 3 meses de silêncio. E agora isso. Li 2 vezes para ter certeza que não estava entendendo errado. É só pedir desculpa de verdade, e eu volto a ser sua esposa com toda a boa vontade. Fiquei olhando para a tela. A cara de pau quase impressionava. Ela tinha me largado, se mudado pro ex, e agora esperava que eu pedisse desculpa e recebesse ela de braços abertos. Tranquei o celular e deixei de face para baixo na mesa. Não respondi. Nem naquele dia. Nem naquela semana. Porque algumas mensagens não merecem nem a dignidade de uma resposta. Preciso voltar um pouco e explicar como esses 3 meses realmente foram. Porque não foram o que ela provavelmente imaginou. A primeira coisa que fiz depois que ela saiu foi limpar a casa. Não só arrumar. Limpar de verdade. Passei por cada cômodo. Cada armário. Cada gaveta. Encontrei coisas que eu tinha esquecido que a gente tinha. Coisas do começo do casamento que tinham ficado enterradas sob anos de tralha acumulada. Ensacoei as roupas que ela deixou para trás e coloquei na garagem. Tirei as almofadas decorativas que ela insistia que a gente precisava em cada móvel. Rearranjei a sala para a TV ficar realmente visível do sofá em vez daquele ângulo esquisito que ela preferia porque ficava mais bonito para os convidados. Mudanças pequenas. Mas fizeram o espaço parecer meu de novo. O trabalho me manteve ocupado de dia. Eu vinha dando o mínimo de esforço há meses. Talvez mais. Porque chegar em casa sugava qualquer energia que sobrava. Mas agora eu comecei a me envolver de verdade de novo. Me ofereci para um projeto que envolvia viajar para nossa unidade 2 horas ao norte uma vez por semana. Me tirava de casa. Me dava algo para focar. Derek me convidou pro poker naquela primeira sexta. Quase disse não por hábito. Aí lembrei que não precisava mais pedir permissão para ninguém. Tô dentro. Falei para ele.
Era só 5 caras sentados na mesa de jantar do Derek, tomando cerveja e falando besteira enquanto jogava. Nada chique. Mas eu ri mais naquela noite do que em meses. Ninguém perguntou da minha esposa. Ninguém me tratou como se eu estivesse quebrado. Só jogamos carta. Você devia vir semana que vem também. Derek disse quando eu tava saindo. Você é péssimo pra blefar, mas a gente gosta de tomar seu dinheiro. Eu voltei na semana seguinte. E na outra. A academia aconteceu porque eu passei na frente do lugar voltando do trabalho e lembrei que eu levantava peso na faculdade. Costumava gostar mesmo. Ela sempre reclamava do preço. Dizia que a gente precisava economizar. Mesmo sem problema nenhum em gastar o dobro nas caixas de assinatura mensal dela. Entrei e assinei 3 meses. Comecei a ir 4 vezes por semana antes do trabalho. Fazia bem ficar dolorido de novo. Ter uma saída física para tudo que eu estava processando. Por volta da semana 4. Eu esbarrei no Justin. Um cara que eu era amigo antes de casar. A gente tinha se afastado com o tempo. Principalmente porque ela nunca gostava dele. Dizia que ele era imaturo. Má influência. Qualquer desculpa. A gente tomou um café e colocou o papo em dia. Ele tinha ficado noivo. Tava planejando o casamento pro próximo ano. Parecia realmente feliz. Cara, faz tempo que não te vejo. Ele disse. O que tá rolando? Dei a versão resumida. Ele ouviu sem interromper. Aí balançou a cabeça. Isso é foda. Mas honestamente. Você parece melhor que da última vez que te vi. Quando foi isso? Sua festa de aniversário 3 anos atrás. Você parecia infeliz o tempo todo. Pensei naquela festa. Ela tinha insistido em organizar. Convidou principalmente os amigos dela. Ficou brava quando eu quis ir embora mais cedo da minha própria comemoração. Faz sentido. Eu disse. Justin e eu começamos a nos encontrar regularmente depois disso. Às vezes só para tomar café. Às vezes para ver jogo num sports bar. Uma vez para ver um show que ela teria odiado. Me lembrou que eu tinha uma vida fora de tentar deixar ela feliz. O evento comunitário onde esbarrei na Madison e na Brooke foi na semana 5. Como eu já falei. Não esperava ver elas. E definitivamente não esperava que elas tivessem cortado laços com minha esposa. Ela ligou pra gente depois da primeira semana. Madison explicou enquanto a gente sentava na grama vendo a banda. Queria que a gente falasse pra você que você tava sendo teimoso e precisava pedir desculpa. A gente falou que não ia se meter. Aí ela ligou de novo 2 semanas depois. Brooke continuou. Falou que o Caleb não era o que ela lembrava. Que ele era controlador e exigente. Perguntou se a gente achava que você aceitaria ela de volta se ela voltasse pra casa. O que vocês falaram? Eu perguntei. Que ela provavelmente devia descobrir o que realmente queria antes de te arrastar por mais caos. Madison disse. Ela não gostou da resposta. Começou a surtar falando que a gente era pra ser amiga dela. Que a gente era pra apoiar ela. A gente falou que amizade não significa apoiar alguém quando ela tá tratando os outros mal. Ela desligou na nossa cara. Brooke completou. Aí mandou um monte de mensagens falando que a gente tinha traído ela. Bloqueamos depois disso. Eu agradeci a sinceridade delas. Teria sido fácil ficar neutro. Continuar jogando pros dois lados. Em vez disso, elas escolheram por princípio. Trocamos números antes de ir embora naquele dia. Madison falou que tinha noite de trivia num bar local nas quintas se eu tivesse interesse. Falei que ia pensar. Fui naquela quinta. Aí na próxima. Aí virou coisa regular. Não era romântico. Nada disso. Só gente saindo. Se divertindo. Sem pisar em ovos perto um do outro. Madison trabalhava como fisioterapeuta. Brooke fazia algo com análise de dados para uma seguradora. As duas eram inteligentes, engraçadas e diretas de um jeito que eu tinha esquecido que as pessoas podiam ser. Elas não jogavam joguinho nem falavam uma coisa querendo dizer outra. Sua esposa fazia isso o tempo todo. Brooke disse uma noite quando a gente estava falando sobre estilos de comunicação. Ela falava pra gente que estava tudo bem com alguma coisa. Aí reclamava daquilo por semanas depois. Era exaustivo. Ela fazia o mesmo comigo. Eu disse. Parei de conseguir saber o que ela realmente queria versus o que ela dizia que queria. Isso não é jeito saudável de viver. Madison disse simplesmente. No mês 2, eu já tinha os papéis do divórcio prontos. Ryan tinha tudo redigido, revisado e preparado para entrar. Eu só precisava dar a palavra. Tá esperando algo específico? Ele perguntou numa das nossas checagens. Só garantindo que eu tenho certeza, eu falei pra ele. E você tem? Pensei nisso. Pensei na vida que eu vinha construindo nas últimas 8 semanas. Nos amigos que eu tinha reconectado. Nas atividades que eu tinha voltado a curtir. Na ausência de tensão constante na minha própria casa. Tenho, eu disse.
Tenho certeza. Então a gente pode entregar para ela quando você quiser. Vamos esperar até o mês 3. Eu disse. Quero ver se ela entra em contato primeiro. Eu tinha quase certeza que ela ia. Que a parada dela com o Caleb ia desmoronar. E ela ia voltar rastejando esperando que eu estivesse de braços abertos. E eu queria ver exatamente como ela ia abordar isso. Semana 10, comecei a receber mensagens da mãe dela. Curtas. Perguntando como eu tava. Esperando que a gente resolvesse as coisas. Mantive as respostas educadas, mas sem compromisso. Eu não tinha nada contra os pais dela. Mas não ia fingir que tava tudo bem. Madison e Brooke já tinham virado amigas de verdade nessa altura. A gente saía pra jantar uma vez por semana. Às vezes só nós 3. Às vezes com outras pessoas que elas conheciam. Era tranquilo e fácil. Ela vai pirar quando descobrir que a gente tá saindo com você. Brooke disse uma noite tomando hambúrguer. Por que ela descobriria? Eu perguntei. Porque ela sempre descobre tudo no final, Madison disse. Ela tem gente em tudo quanto é lugar que conta as coisas pra ela. Então deixa ela descobrir. Eu disse. A gente não tá fazendo nada errado. Não, Brooke concordou. Mas ela não vai ver assim. Semana 11, recebi uma ligação do irmão dela. Ele sempre foi gente boa comigo. Nunca tomava partido nas nossas brigas. Fala cara, só dando um toque, ele disse. A mãe tá preocupada com você. Tô bem, eu falei pra ele. Melhor que bem, na verdade. Que bom. Olha, eu não sei o que tá rolando com a minha irmã. Mas seja o que você decidir fazer, eu entendo. Você foi paciente com ela por muito tempo. Eu agradeci mais do que ele provavelmente sabia. Semana 12, 3 meses completos desde que ela saiu. Eu tava jantando com Madison e Brooke num lugar tranquilo no centro quando meu celular começou a vibrar. Olhei pra tela. O nome dela. Deixei cair na caixa postal. Vibrou de novo 30 segundos depois. Mensagem dessa vez. É só pedir desculpa de verdade, e eu volto a ser sua esposa com toda a boa vontade. Li em voz alta pra Madison e Brooke. As duas me olharam fixo. Você tá brincando, Madison disse. É o que tá escrito. A cara de pau dessa mulher, Brooke murmurou. Ela te trai emocionalmente, te larga pelo ex, e agora espera que você peça desculpa? Coloquei o celular de face pra baixo na mesa. Ela pode esperar o que quiser. Você não vai responder, Madison perguntou. Nem em sonho. Meu celular vibrou mais 3 vezes durante o jantar. Ignorei todos. Quando saímos do restaurante, finalmente olhei as mensagens. Eu sei que você tá recebendo. Você tá sendo infantil. Tá bom. Seja teimoso. Mas eu cansei de joguinho. A gente precisa conversar. Mostrei pra Madison e Brooke enquanto a gente andava pros carros. Ela tá surtando, Brooke observou. Isso vai ser interessante. O que você vai fazer? Madison perguntou. Nada, eu disse. Absolutamente nada. E eu falava sério. Porque depois de 3 meses reconstruindo minha vida, eu tinha aprendido uma coisa importante. Silêncio é a resposta mais poderosa que você pode dar para alguém que espera que você corra atrás. As mensagens continuaram chegando nos dias seguintes. Eu não li a maioria na hora. Olhava o celular quando eu queria, via o nome dela e só arrastava a notificação para longe. No terceiro dia, o tom já tinha mudado de exigente para confuso. Por que você não tá respondendo? Aconteceu alguma coisa com você? Seu silêncio é cruel. Quase ri da última. Meu silêncio era cruel. Mas ela sair pra morar com o ex-namorado aparentemente tava tudo bem. Derek percebeu que eu tava de bom humor melhor que o normal na noite de pôquer. Ganhou na loteria ou o quê? Ele perguntou enquanto eu recolhia a aposta. Só curtindo a paz e o silêncio, eu disse. Problema de mulher acabou? Tá acabando. Quinta noite, trivia de novo. Madison, Brooke e eu tínhamos desenvolvido um ritmo sólido no time. Madison era imbatível em cultura pop e perguntas médicas. Brooke dominava qualquer coisa com números, e eu cobria esportes e história. Estávamos em segundo lugar indo pro round final quando meu celular começou a vibrar sem parar na mesa. Virei para silenciar, mas não antes da Madison ver a tela. Ela de novo? Ela perguntou. É. Quantas mensagens ela tá already? Perdi a conta depois de umas 20. Brooke se inclinou. Posso ver? Desbloqueei o celular e entreguei para ela. Ela rolou pelas mensagens recentes, as sobrancelhas subindo mais a cada uma. Nossa, ela disse. Ela tá realmente comprometida com essa narrativa de que você é o problema. O que ela tá falando agora? Madison perguntou. Brooke leu algumas em voz alta. Te dei tempo suficiente para esfriar a cabeça. Para de ser dramático e me liga. Tô pronta para te perdoar pelo jeito que você agiu, mas você precisa vir até o meio do caminho.
Eu e o Caleb percebemos que somos melhores como amigos, então não tem motivo pra gente não consertar isso. Ela tá pronta pra perdoar ele. Madison repetiu devagar. Pelo jeito que ele agiu. É o que tá escrito. Peguei o celular de volta e guardei no bolso. A pergunta final tá chegando. Não ganhamos aquela noite, ficamos em terceiro, mas eu não liguei. Eu tava exatamente onde queria estar, fazendo exatamente o que queria fazer, com pessoas que não esperavam que eu pedisse desculpa por existir. Depois da trivia, a gente pegou um jantar tarde num diner ali perto. Aquele tipo de lugar com bancos de vinil rachados e café que parecia que tava lá desde manhã, mas os hambúrgueres eram bons e ficava aberto até 2. Então qual o seu plano? Brooke perguntou enquanto esperávamos a comida. Continuar ignorando ela pra sempre? Até eu entregar os papéis do divórcio pra ela, eu disse. Que deve ser qualquer dia desses. Ryan só tá esperando o meu sinal verde. Você vai mesmo levar isso adiante? Madison perguntou. Por que eu não levaria? Sei lá. 7 anos é muito tempo. Algumas pessoas pelo menos ouviriam ela. Eu ouvi ela, eu disse. 3 meses atrás quando ela me falou que eu precisava ser mais parecido com o ex-namorado dela. Foi tudo que eu precisei ouvir. Brooke assentiu. Justo. Meu celular vibrou de novo. Dessa vez eu olhei. A gente precisa conversar pessoalmente. Isso tá ficando ridículo. Mostrei pra elas. Ela tá ficando desesperada, Brooke observou. Ótimo, eu disse e falei sério. O final de semana chegou e eu decidi encarar um projeto que eu tava adiando desde que ela saiu. O quarto de hóspedes tinha virado depósito das coisas dela ao longo dos anos. Caixas de roupa que ela nunca usava. Decorações de feriado que ela insistia em comemorar mas nunca ajudava a montar. Presentes de gente que ela não gostava mais se sentia obrigada a guardar. Passei o sábado separando tudo, fazendo pilhas. Guardar, doar, lixo. A maior parte foi pra pilha de doar. No domingo à tarde, o quarto estava vazio exceto os móveis. Fiquei na porta olhando o espaço vazio e me senti mais leve. Meu celular tocou. Não era mensagem dessa vez, ligação de verdade. Deixei cair na caixa postal, depois ouvi a mensagem. Tá bom, eu entendi. Você tá bravo. Mas isso tá ficando velho. Eu cometi um erro, admito isso. O Caleb não era quem eu achava que era. Mas isso não significa que a gente joga fora tudo que a gente construiu juntos. Me liga pra gente conversar como adultos. Apaguei o voicemail. Segunda de manhã, passei no escritório do Ryan antes do trabalho. Tô pronto, eu falei pra ele. Entrega pra ela hoje se der. Ele assentiu e pegou a pasta. Vou mandar o oficial de justiça entregar até o fim do expediente. Tem certeza que não quer dar um aviso pra ela? Ela vai descobrir quando receber. Justo. Onde a gente entrega pra ela? Dei o endereço do Caleb. Eu tinha descoberto fácil pelos amigos em comum. Se ela quis ficar lá, é lá que os papéis devem ir. Ryan fez anotação. Isso provavelmente vai provocar uma reação. Tô contando com isso. Fui pro trabalho me sentindo como se um peso tivesse sido tirado. Isso tava se arrastando há 3 meses. E finalmente tava andando. Meu celular ficou quieto a maior parte do dia. Ou ela tava desistindo das mensagens ou tava planejando outra coisa. Não importava qual. Por volta das 16 horas, recebi mensagem do Ryan. Papéis entregues. Ela assinou o recebimento às 15 horas e 47. Mandei um joinha de volta e voltei pro trabalho. A reação veio mais rápido do que eu esperava. Às 17 horas e 30, meu celular estava tocando. Recusei a ligação. Tocou de novo imediatamente. Recusei de novo. Aí as mensagens começaram a inundar. Você tá falando sério agora? Você entrou com divórcio sem nem conversar comigo. Isso é loucura. Me liga agora. Você não pode fazer isso. Tô indo aí hoje à noite. Vamos resolver isso. Li a última 2 vezes. Ela estava planejando aparecer na casa. Perfeito. Liguei para Madison. Oi. Pergunta aleatória. Eu disse quando ela atendeu. O que você e a Brooke estão fazendo hoje à noite? Nada específico. Por quê? Querem vir aqui em casa? Minha ex acabou de receber os papéis do divórcio e tá ameaçando aparecer. Prefiro não lidar com ela sozinho. Madison ficou quieta um segundo. Quer a gente aí como testemunhas? Mas como apoio moral. E sim, testemunhas não seria ruim. Tamo aí em 1 hora. Parei e peguei pizza no caminho pra casa. Se ia ter confronto, pelo menos a gente comia antes. Madison e Brooke chegaram às 18 horas e 45. Eu já tinha explicado a situação com mais detalhes por mensagem, então elas sabiam o que podia rolar. Parece que a gente tá se preparando pra batalha. Brooke disse enquanto a gente se acomodava na sala com a pizza. Só uma conversa. Eu disse. Uma conversa onde ela descobre que eu não sou o desastre desesperado que ela provavelmente esperava.
Quando você acha que ela aparece? Madison perguntou. Conhecendo ela? Logo. Ela não gosta de esperar quando quer alguma coisa. A gente comeu e conversou sobre coisas normais. Trabalho. Planos de final de semana. Estratégia do time de trivia para a semana que vem. Fazia bem. Natural. Parecia só uma noite normal com amigos. Meu celular vibrou às 19h30. Tô há 10 minutos. É melhor você estar em casa. Mostrei a mensagem para Madison e Brooke. Lá vamos nós, Madison disse. Tá tudo bem? Brooke me perguntou. Melhor que bem. Eu disse honestamente. Faz 3 meses que eu espero por isso. Guardamos as caixas de pizza e nos acomodamos na sala. Eu sentei na poltrona, Madison e Brooke no sofá. Tranquilo. Confortável. 19h40, ouvi um carro entrar na garagem. Aí uma porta de carro bater. Passos na calçada. A campainha tocou. Olhei para Madison e Brooke. Importam-se de atender? Madison deu um sorrisinho. De jeito nenhum. Ela se levantou e foi até a porta. Brooke ficou no sofá, perfeitamente relaxada. Ouvi a porta abrir. Aí silêncio. Aí a voz da minha esposa, confusa e cortante. O que vocês estão fazendo aqui? Bom te ver também, Madison disse calma. Entra aí. Mais passos. Minha esposa apareceu na porta da sala. E a cara que ela fez valeu cada mensagem ignorada da semana passada. Ela ficou completamente pálida. Os olhos dela iam da Madison pra Brooke. Pra mim. E voltavam. Que história é essa? Ela perguntou, voz tensa. Eu me encostei na poltrona. O que parece? Ela ficou olhando para as ex-amigas sentadas confortavelmente no meu sofá. Aí para mim na poltrona, que eu tinha mudado de lugar depois que ela saiu. Vocês só podem estar brincando, ela disse. Nem um pouco, eu respondi. Isso ia ser interessante. Minha esposa ficou parada na porta. O rosto dela passando por choque, raiva e algo próximo de pânico. Os olhos dela ficavam indo entre Madison e Brooke como se ela tentasse resolver um quebra-cabeça que não fazia sentido. Há quanto tempo isso tá rolando? Ela finalmente perguntou, voz tremendo. Há quanto tempo que tá rolando? Eu perguntei, mantendo o tom neutro. Isso. Ela gesticulou loucamente pros 3. Você e elas. Na minha casa. Sua casa. Levantei uma sobrancelha. Você se mudou há 3 meses. Tá ficando na casa do Caleb desde então. Essa casa parou de ser sua no dia que você saiu. A gente ainda é casado, ela rebateu. Não por muito tempo, eu disse. Você recebeu os papéis hoje. Imagino que seja por isso que você tá aqui. Ela tirou o envelope da bolsa e jogou na mesinha de centro. Você entrou mesmo com o divórcio. Sem nem tentar resolver as coisas. Resolver o que exatamente? Você me largou pelo seu ex-namorado. Eu não te larguei por ele. Precisei de espaço para pensar. Brooke deu uma risada curta. Não foi o que você falou pra gente quando ligou chorando porque o Caleb não te tratava como princesa. A cabeça da minha esposa virou rápido pra Brooke. Vocês não têm direito de estar aqui. Nenhuma de vocês. Vocês eram pra ser minhas amigas. A gente era suas amigas, Madison disse calma. Até você tentar usar a gente como mensageiras pra manipular seu marido. Amigas não fazem isso. Então vocês o quê? Decidiram sair com ele no lugar? Que conveniente. Na verdade a gente se esbarrou por acaso, eu disse. Descobri que quando você para de gastar toda a sua energia tentando agradar alguém que nunca fica satisfeito, sobra tempo para ter uma vida social. Ela virou de volta para mim, e dava para ver ela tentando recuperar o controle da situação. Ela alisou o cabelo, endireitou os ombros, suavizou a expressão. A gente pode conversar a sós? Ela pediu. Por favor. Qualquer coisa que você tenha para dizer, pode dizer na frente delas. Isso é entre nós. Nosso casamento. Não tem mais casamento. Eu disse simplesmente. Você acabou com ele quando saiu por aquela porta para ficar com o Caleb. Eu só tô tornando oficial. Eu cometi um erro, ela disse, e a voz falhou. O Caleb não era quem eu lembrava. Ele era controlador e possessivo e nada parecido com o que a gente tinha. O que a gente tinha, eu repeti. Você quer dizer o casamento onde você me falou que eu precisava ser mais parecido com outro homem? Onde você me comparou com seu ex e me achou faltando? É isso que você quer de volta. Eu tava confusa. Eu não quis dizer aquelas coisas. Quis sim. E tudo bem. Você tem direito de sentir o que sente. Mas você não tem direito de voltar aqui depois de 3 meses e esperar que eu esqueça tudo o que aconteceu. Ela olhou para Madison e Brooke de novo. E vocês duas estão de boa com isso? Sentadas aqui no que costumava ser a minha casa. Agindo como se pertencessem aqui.
A gente tá aqui porque ele pediu, Madison disse. Como amigas. Nada mais. Nada menos. Eu não acredito nisso nem um segundo. Acredite no que quiser, eu disse. Não muda nada. O rosto da minha esposa agora estava ficando vermelho. Do jeito que sempre ficava quando ela não conseguia o que queria. Sabe de uma coisa? Tá bom. Quer jogar esse jogo? Eu vou brigar nesse divórcio. Vou tornar isso o mais difícil possível. Fique à vontade, eu disse. Meu advogado já tem tudo documentado. Cada mensagem. Cada voicemail. A linha do tempo de você saindo. Pra onde você foi? Há quanto tempo você tá fora? Você não tem base nenhuma. Eu posso tornar as coisas bem desconfortáveis pra você. Mais desconfortável do que ouvir que eu não sou bom o suficiente comparado com seu ex-namorado? Mais desconfortável do que passar 3 meses imaginando se minha esposa ia voltar ou se ela tinha decidido que a chama antiga era melhor? Eu já vivi desconfortável. Isso. Eu gesticulei pela sala. Isso é paz. Ela me olhou como se estivesse vendo um estranho. Talvez estivesse. Talvez eu tivesse interpretado um papel por tanto tempo que ela esqueceu que tinha uma pessoa por baixo que tinha limites. Você tá diferente, ela disse finalmente. Não. Só cansei de fingir ser menor do que eu sou pra você se sentir maior. Brooke se levantou. Acho que tá na hora de você ir. Minha esposa olhou pra ela com ódio puro. Você não manda em mim. Você tá certa, Brooke disse calma. Mas ele manda. E ele quer que você saia. Eu ainda não falei isso. Eu comentei. Então fala, minha esposa desafiou. Se você acabou mesmo comigo, manda eu ir embora. Eu me levantei e fui até a porta, segurando aberta. Sai. Só assim? Depois de 7 anos. Você saiu há 3 meses. Isso é só o final formal de algo que já acabou faz tempo. Ela pegou a bolsa e os papéis do divórcio. Você vai se arrepender disso. Quando você estiver sozinho e perceber o que jogou fora, não vem chorar no meu colo. Eu não vou, eu disse. Eu te prometo isso. Ela foi até a porta e parou na minha frente. Eu poderia ter te perdoado, sabe, por ser tão teimoso, por entrar com esses papéis sem conversar comigo primeiro. Eu estava disposta a passar por cima de tudo isso. Que generoso da sua parte. Eu disse. Mas eu não preciso do seu perdão. Eu não fiz nada errado. Quem desistiu da gente foi você. Não, quem desistiu da gente foi você quando decidiu que eu não era suficiente e foi procurar algo melhor. Aliás, como foi isso? O Caleb te botou pra fora? Ou você finalmente percebeu que ele não estava interessado em ser seu plano B? Ela ficou parada ali, o envelope do divórcio tremendo na mão, os olhos cheios de lágrimas que dessa vez não iam funcionar. Eu continuei segurando a porta aberta. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o relógio da sala marcando os segundos. Então ela respirou fundo, como se fosse soltar a última cartada. Você vai ficar sozinho para sempre, sabia? Ninguém vai aguentar esse seu orgulho ridículo. Eu sorri. O primeiro sorriso de verdade da noite. Talvez. Mas sozinho é muito melhor do que infeliz do seu lado. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo e não saiu nada. Madison se levantou do sofá, cruzou os braços e falou com a voz mais calma do mundo. Você já ouviu tudo o que precisava ouvir. Agora sai da casa dele. Brooke completou, sem nem levantar a voz. E fecha a porta com cuidado. A casa é dele agora. Minha esposa olhou para as 3 pessoas na sala, a 2 ex-amigas dela e um ex-marido que ela não reconhecia mais, e finalmente entendeu que não tinha plateia ali. Não tinha ninguém para aplaudir o drama dela. Ela deu um passo para trás, depois outro. Vocês todos vão se arrepender, murmurou, mas a voz já não tinha força. Boa noite, eu disse, simplesmente. Ela saiu. Ouvi os saltos dela descendo os degraus da varanda, o barulho da porta do carro batendo, o motor ligando com raiva. Madison fechou a porta devagarinho e girou a tranca. Brooke soltou o ar que estava prendendo e caiu de volta no sofá. Caramba, ela disse, rindo de nervoso. Isso foi melhor que série da Netflix. Madison pegou uma fatia de pizza fria e levantou como se fosse um brinde. Aos caras que finalmente param de correr atrás de quem não merece. Eu levantei a minha garrafa de cerveja. E as amigas que aparecem na hora certa. A gente brindou ali mesmo, na sala que era só minha, com caixas de pizza e o som de um carro se afastando rua abaixo para nunca mais voltar. 6 meses depois, o divórcio saiu limpo, rápido e sem um centavo de pensão para ela. Eu vendi a casa, comprei um apartamento menor no centro, com vista para a cidade que eu nunca tinha tempo de ver quando era casado. Na noite da mudança, Derek, Dustin, Madison e Brooke apareceram com cerveja, caixas e música alta. A gente montou a nova sala, pendurou a TV na parede certa, e quando terminou, eu olhei em volta e percebi uma coisa simples. Todo mundo ali estava porque queria estar. Ninguém precisava ser convencido, comparado ou perdoado. Era só a vida de verdade.
Na parede da sala nova, coloquei uma única foto em eu, Madison, Brooke, Derek e Josh na noite da trivia em que a gente ganhou o primeiro lugar, 2 semanas depois do confronto final. Todo mundo rindo, suado, segurando o troféu de plástico ridículo do bar. A legenda que eu coloquei embaixo, só pra mim. Às vezes a pessoa certa não é quem você esperou 7 anos. Às vezes são as pessoas que aparecem exatamente quando você para de esperar. E foi o suficiente. Mais que suficiente.